bem, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, ao vivo com você, quarta-feira, 24 de setembro de 2025, satisfação estar de volta com você ao vivo aqui na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom ter você em nossa companhia mais uma vez, não é? Hoje, como você já viu nessa tomada aberta aí, está aqui a postos com a gente já, para nossa alegria, o nosso deputado estadual, doutor João, aí ele aí ó, na tela. Ele demora a vir, mas quando vem, vem, não é? E a gente gosta muito quando ele vem, porque a gente sempre acaba explorando, tirando dele um bom bate-papo, e um bate-papo informativo, diga-se de passagem, porque, afinal de contas, na nossa Assembleia Legislativa tem assuntos a dar com pau, como diria o cuiabano. Então, o doutor João é nosso entrevistado desta noite, fique atento, tem pergunta? Se tiver, 99932-2529 é o WhatsApp, vai aparecer aí no rodapé para você interagir com a gente. Se você tiver alguma pergunta em texto, pertinente, obviamente, à política lá da Assembleia Legislativa, a questão partidária, enfim. A opinião começa nesse instante, não sem antes cumprimentar aqui o meu glorioso e indispensável amigo, esse imortal da Academia, ia falar brasileira, mas ainda não, Academia Mato Grossense de Letras, meu amigo professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então a você que é a razão maior do nosso programa, uma ótima noite, obrigado de verdade, muito obrigado. Ó, você pode acompanhar a gente também aí pela página no Facebook da TV Pantanal, é TV Pantanal Rede TV. Entra na página do Face, digita lá que nós estamos para o mundo inteiro, inclusive lá no Japão, o Trump, Lorenberg, que acompanhou ontem, ele deve estar assistindo também lá nos Estados Unidos. Que bom. Ele corre um risco de estar assistindo, né? Não estou falando que ele vai estar assistindo porque não tem tradução simultânea, de repente. Mas falando sério, você que também está assistindo a gente pela internet, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Tem também pelo www.gazetadigital.com.br, também estamos ao vivo por lá. Pois bem, doutor João, muito bom tê-lo aqui, deputado primeiro secretário também. Eu soube agora há pouco, ele também é primeiro secretário, não, ele é secretário-geral, é alguma coisa lá na direção-geral do MDB de Mato Grosso, né? Mudou lá um pouco, mudou não, está ainda a mesma formação que foi eleita, mas ele está também contido nessa mesa diretora. Eu queria muito falar sobre também a MDB hoje, né? Afinal de contas está se avizinhando aí um pleito eleitoral, ao que a gente percebe muito competitivo, não é? Ainda mais com a questão do Senado. O Senado aí, Paulo, teremos duas, vai nessa, vai vendo que está tranquilo, não vai correr atrás de voto não para ver. Doutor João, muito bom tê-lo aqui, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu vou, da sua presença inclusive, não é? Começar pela saúde, que é a área que o senhor conhece muito. O doutor João é nefrologista. O senhor preside a Comissão de Saúde da Assembleia? Não, eu era o presidente. Primeiro, boa noite Paulo, boa noite professor Lorenberg, prazer estar aqui novamente. Às vezes a gente demora para vir, mas quando a gente promete, a gente cumpre, a gente vem. Eu perturbo muito ele, mas aí ele vem, porque às vezes... Eu estava pronto para vir, segunda-feira recebi hoje não pode, vamos para quarta, vamos para quarta. Vamos para quarta. A primeira pergunta, eu perguntei pela questão da Comissão de Saúde, porque aqui, o Lorenberg, o nosso telespectador, nós estamos batendo numa tecla há muito tempo sobre o Hospital Santa Casa, o Hospital Estadual Santa Casa. Por quê? Porque nós somos daqueles que defendem a manutenção daquela unidade aberta, funcionando, da forma que está ali, não é? Ainda mais na pediatria. E eu gostaria de saber do senhor, que tem essa leitura mais ampla, especialmente na área da saúde. O governador parece irredutível, o Piveta também não anima ninguém quando ele fala de Santa Casa, o Gilberto Figueiredo, mesma coisa. E o senhor, o que o senhor pensa, o que a comissão pensa, o que o parlamento pode fazer nesse sentido? Boa noite. Boa noite novamente, Paulo.
professor Lorenberg. A Comissão de Saúde, hoje a gente faz um rodízio. Nós somos em 5 deputados. Hoje é o deputado Paulo Araújo, que é o presidente. Eu sou vice, o doutor Eugênio, o doutor Lúdio, o deputado Lúdio, e o Sebastião Rezende. E nós, a Comissão de Saúde, somente a minha parte, todos eles, todos nós, somos totalmente, sempre pleiteamos contra o fechamento da Santa Casa. A Santa Casa hoje ela tem algumas situações que a gente tem que prestar muito atenção. A Santa Casa é um hospital bicentenário, então já começa por aí. É uma dádiva do povo cuiabano e do povo matogrossense. É uma riqueza. Quantas vidas nós temos lá que foram salvas? Quantos nascimentos? Um dia eu perguntei numa audiência pública, Paulo, por que se chama cuiabano de chapa e cruz? Numa plateia de umas 150, 200 pessoas, eu pedi para levantar a mão. 4 pessoas levantaram a mão, porque se chama, eu sou cuiabano de chapa e cruz. Eu não vou perguntar aqui, porque pode ter problema. Eu vou perguntar para a população, para quem nos assiste. O porquê? Que quando uma criança nascia, colocava uma correntinha no pezinho da criança. Quando essa criança nascia na Santa Casa, colocava essa plaquinha, correntinha, e pelo fato da Santa Casa ser um hospital de irmã, de freiras, colocava-se uma cruz. Então quem nascia na Santa Casa era o cuiabano de chapa e cruz. A chapa do pezinho. A chapa do pezinho, e nessa chapinha tinha uma cruz, falando que ele nasceu na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Lá tem, isso é uma história, né? Quem gosta muito de história é o deputado Wilson Santos. Às vezes ele engana nós, ele mente, e a gente não sabe, né? O Wilson não mente. Beijo, Wilson. Às vezes ele exagera. A gente fala com ele, às vezes ele engana nós. Ele só exagera quando ele fala bem do Botafogo. Mas ele é uma literatura ambulante, eu sou fã dele, ele é fantástico. Então, o que acontece? Você falou da pediatria. Falei. Hoje fica lá 4, 5 médicos de plantão 24 horas por dia. Sim. Você entendeu? E quando tem alguma crise, alguma endemia de doença, como teve recentemente, é uma loucura lá. Tem a principal, tudo é principal na medicina, na saúde. A oncologia. A oncologia tem mais de 200 pacientes em quimioterapia. Verdade. Tem mais de 100 em radioterapia. Para onde vão esses pacientes? Não tem para onde ir. Lá tem uma cirurgia pediátrica que quase nenhum hospital faz. Você entendeu? Lá tem 10 leitos de UTI neonatal. Tem uma UTI adulta, que quando o governador agora teve um problema de queda, ele foi internado na UTI da Santa Casa. Você entendeu? Então, como é que nós vamos fechar uma instituição daquela? Ah, mas está tombado, tem um monte de problemas ali do ponto de vista de engenharia, de arquitetura. Vamos arrumar. Nós não podemos fechar uma instituição daquela onde faz um bem para a população muito grande. Aí você vai falar de oncologia. Para onde vão esses pacientes? O Hospital do Câncer não dá conta. Eu até programei, nós programamos semana que vem, nós vamos fazer uma visita no hospital. Eles estão pedindo socorro. O Hospital Geral também faz oncologia. Não dá conta. E aí, nós vamos fazer o que com esses pacientes? Então, quando nós fomos conversar com o governador, ele falou que queria ver um plano B. Pelo menos foi colocado que não vai fechar. Isso aí já foi uma determinação do governador Mauro Mendes e o secretário Gilberto Figueiredo carimbou embaixo. Não vai fechar. Então nós estamos esperando, aguardando. Existem algumas possibilidades do governo do estado comprar, passar para a Santa Casa, passar para o município. Numa negociação tem que ver, existe o pessoal da Baixada Cuiabana, que pode assumir a Santa Casa, você entendeu? Que fez uma proposta. Então, existem várias situações que agora passa muito pelo governador Mauro Mendes,
que ele que tem a chave do cofre. Então nós estamos aguardando. Eu acho que ele está pensando na melhor maneira, junto com a Secretaria de Saúde. Agora, a certeza que nos deu é que não vai fechar. Tem um processo de leilão em curso também aí, Oi? né? Um processo de leilão em curso aí. Teve lá, mas que não... 39 milhões, deu vazio. O Sérgio Ricardo até falou ontem, parece que está agora 20, 25 milhões. E... O prefeito Abílio, já chamou o Lorenberg já, mas o prefeito Abílio, daqui a pouquinho eu vou te pedir sua opinião, porque o prefeito Abílio aqui de Cuiabá disse que, se esse valor de 39 caísse para 25, a prefeitura ia se mobilizar para comprar, né? Agora até... Mas eu vou te chamar já para esse assunto, que é um assunto que eu quero continuar falando, mas eu quero chamar o Lorenberg para a conversa. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria de tê-lo aqui. E, para mim, é um prazer e uma honra revê-lo sempre. Deputado, eu vou pegar carona em parte da resposta que o senhor acabou de nos dar. Como é conciliar a primeira secretaria da Assembleia Legislativa, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e o senhor, com certeza, faz parte daquela mesa, Câmara setorial, temática, com o objetivo de estudar e discutir políticas públicas para a melhoria da genética. O senhor, com certeza, deve estar participando, ajudando e observando. Como é conciliar 3, 4 funções ao mesmo tempo? E ainda dá entrevista aqui no programa Opinião ainda, né? Quer dizer, tem isso. Não, isso aqui Paulo Coelho, eu tive um professor, eu já mais velho, né, eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Eu fui criado num ambiente, o meu sonho sempre foi ser médico, mas eu tinha uns amigos meus, um casal na minha cidade do interior, onde os 5 filhos eram advogados. E ele contava muita história de direito. Então eu resolvi um dia fazer. Fui lá, fiz até o 4º período. E eu tinha um professor que ele lia 4 livros ao mesmo tempo. Que hoje eu tenho o prazer de estar aqui nessa bancada junto com ele. E ele era, assim, ele conseguia tempo, ele conciliava. E eu aprendi muito com ele isso aí. Sabe? Então, eu consigo. No começo foi muito difícil. Muito difícil. Eu era um deputado, doutor João, bonitinho lá, no meu gabinete, e eu era, até então, presidente, por exemplo, da Comissão de Saúde, né? Mas aí veio tudo isso. E a gente tem que conciliar com muito trabalho, acorda cedo, né? Lê muito, ou escuta muito as pessoas, ouve muito, aprende muito com as pessoas. E a gente, graças a Deus, eu falo que antigamente, quando era muito jovem, que eu estudava muito de madrugada, né? Na época de faculdade, de cursinho, eu era um cara da noite, hoje eu sou um cara do dia. Porque quando chega 10, se eu for num evento, por exemplo, chega 10 horas da noite, eu tive um problema sério na Expo Serra, em Tangará da Serra. Eu trabalhava o dia inteiro lá, atendendo as pessoas. 10 horas da noite, em 4 noites eu não assisti nenhum show. O show começa 1 hora da manhã. Então hoje eu sou um cara do dia e durante o dia eu tenho um vigor físico muito grande. Graças a Deus, tenho bastante saúde. Tomo alguns suplementos, né, que me ajudam e eu consigo conciliar, atender, receber as pessoas. Com esse melhoramento genético que você falou, segunda-feira que vem, eu tenho uma reunião na Assembleia com o pessoal da agricultura familiar, que levaram esse projeto para mim e eu abracei. Né? Como foi levado para mim o projeto da Hanseníase, que eu montei também um programa de Hanseníase, junto com o pessoal do Tribunal de Contas, que o doutor Guilherme, né, e o presidente Sérgio Ricardo estão também. Foi até o doutor Guilherme, que foi no meu gabinete, me dá essa força. Joãozinho, vamos fazer isso. Nós somos médicos, você é médico. Então a gente vai conciliando numa boa, com muita tranquilidade. Eu sou uma pessoa que escuto muito. Então, não canso demais. O Guilherme, que ele está falando aqui, é o Guilherme Maluf, que é presidente, inclusive, da Comissão de Saúde do Tribunal de Contas. Não é? E esse negócio da hanseníase, não há tempo a perder, porque, afinal de contas, nós, que somos um estado pujante na produção agrícola,
produzimos aí na questão agrícola quase tudo, exportamos, é uma maravilha, faz diferença na balança comercial nacional. Só que nós somos também campeões aí de algumas coisas ruins, né? A hanseníase, então, tem ideia, nós batemos o estado do Flávio Dino, lá, que é o Rio Grande do Maranhão. Lá, até então, era um dos campeões, mas Mato Grosso está muito pior do que o Maranhão, segundo os números que estão de posse da Comissão de Saúde do Tribunal de Contas, que são números, inclusive, que são públicos. E aí o doutor João está envolvido também nessa luta aí, nós precisamos de vencer isso. Doutor João, eu quero voltar àquele assunto da Santa Casa lá, porque olha só, dizia eu que o prefeito Abílio colocou isso, inclusive, se baixar para casa dos 25 milhões, nós vamos entrar na briga e em síntese ele quis dizer isso. Mas eu queria que você comentasse isso, paralelamente comentasse também a proposta que seu colega, o Júlio Campos, fez, dizendo o seguinte, nós podemos juntar os poderes, cada um tirar uma lasquinha do seu duodécimo, juntar e comprar o Santa Casa. Aí eu não sei quem administraria. Eu gostaria de uma opinião sua sobre essas duas possibilidades aí, seja com a prefeitura, seja a Assembleia com o Tribunal de Contas, com TJ, próprio Executivo, os poderes que tem do duodécimo, cada um com um pouquinho comprar o Santa Casa. Eu respeito a opinião do deputado Júlio, ele é um dos que também lutava muito para a Santa Casa não ser fechada. Eu sou muito mais a favor dessa parceria do governo do Estado com o município, que ele já tem uma secretaria de saúde muito organizada, tanto o município quanto o Estado. Eles têm uma secretaria de saúde muito boa, muito bem feita, muito bem organizada, que é muito mais fácil para eles administrar. A minha grande dúvida, hoje, inclusive, quando eu cheguei na Assembleia, me perguntaram, que nunca ninguém tinha comentado muita coisa, que é o seguinte, esse dinheiro, Paulo, ele não dá para pagar a dívida trabalhista. Ele não dá, professor. E aí, como é que quem vai pagar? Porque eu acho que quem assumir ali, porque talvez essa dívida, pelo que eu entendo, ela era em torno daqueles 39, 40 milhões. Sim. E se for 25, está faltando. Né? Então, aí é uma coisa que o Tribunal Regional do Trabalho, quando for fazer uma negociação desse nível, que ele tem que entrar e falar, moçada, vamos conversar. E isso aqui, porque nós não podemos deixar dos funcionários, dos servidores, que lá tem direito de ficar sem o direito. Então, para resumir a minha resposta, eu acho que deveria ser uma parceria do Estado com o município. E, na minha opinião, o Estado tem o poder que mais tem, o Poder Executivo, condições financeiras, graças a Deus o Estado tem condições tranquilas de comprar a Santa Casa. Ótimo, ótima resposta. Opinião minha. Eu concordo com a sua opinião também e acho que uma força de vontade política a mais, eu vou falar a mais porque senão vão falar que eu falo que não tá, que eu estou dizendo que não tem força de vontade política do Estado. Eu sei que tem, e esse novo hospital que está sendo inaugurado agora, que é o Central, é um exemplo disso, força de vontade. Não quer dizer que nós não podemos e não devemos lutar pela manutenção do Santa Casa aberto. E eu acho que o Estado, que goza de uma saúde financeira muito boa, pode, nessa linha que o doutor João está aqui dizendo, pode fazer até uma parceria com a Prefeitura, por que não? Não sei como que se daria isso, mas os técnicos administrativos estão aí para realmente se posicionar. Vamos continuar falando sobre isso e muito mais com o médico nefrologista Doutor João Lorenberg. Eu já falei isso aqui já, minha mãe que conta, né? Que ele foi médico da minha avó. A minha avó, não que seja, o Gertinho está rindo ali, achando que eu chamo ele de velho, mas não é. E na década de 90, minha avó, que Deus a tem nesse momento, ela morava no interior, em Barra do Garças, aí ela veio, tinha um monte de comorbidades, ela veio para o Hospital Geral aqui não sei se minha mãe que fala, que é ele mesmo. Onde eu trabalhei de 85 a 95. Ah, então é ele mesmo. É ele, mãe, então.
Falei, mãe, será que é ele? Que foi a minha escola de vida dentro da medicina. É. E aí lá eu aprendi, eu falo que eu aprendi medicina na faculdade, obviamente. É. Mas lá eu aprendi a ser médico, que é diferente. Ótimo. Ser médico. Foi uma grande escola na minha vida, Que foi ótimo. o Grande Hospital Geral. Eu fico feliz com isso, né? Então, um beijo para minha avózinha que está lá do lado da dona Regina. A dona Regina é mãe do Lorenberg, que também deve estar lá, do lado da minha avó. Com certeza. Dona Geralda e dona Regina, e um beijo para as duas aí, para minha avó. E minha mãe também está lá, um beijo para as três. Qual que é o nome da sua mãe? Dona Maria José. Maria José, Regina e Geralda. Necessariamente não nessa ordem, mas assim, estão todas lá, cada um acompanhando. Aqui, minha avó me daria cascudo se eu falasse qualquer bobagem aqui, né? Então eu não vou falar, não vou levar um cascudo meio que pelo pensamento. Olha só, a opinião vai para o intervalo, mas antes tem um recado importante para você, rapaz. Olha só, neste sábado o projeto Viva o Seu Bairro estará lá no Jardim Vitória Régia, em Várzea Grande. Então, né, o evento será na Arena Vitória Régia a partir das 3 da tarde. Diversos serviços sociais gratuitos. Chegue cedo, pois o atendimento é por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade na Arena Kids, tudo de graça. E a noite cultural traz o lambadão da banda Elos, Christian Sanfoneiro, Douglas Cabral, o DJ Roberto e a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E não esqueça de preencher seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar aí os sorteios num total aí de R$4.000. Moradores aí dos bairros 15 de Maio, Jardim Primavera, Milton Figueiredo, Vila Operária e também Santa Maria são nossos convidados. Projeto Viva o Seu Bairro, serviços, cidadania, lazer e saúde. A gente se encontra lá, é sábado, não perca. Opinião dá um tempo e volta já já. Bom, eis que estamos de volta aqui no programa Opinião, entrevistando hoje o deputado Dr. João. Eu vou para o GD, que é o Gazeta Digital, até eu quero pedir daqui a pouco a opinião do nefrologista Dr. João, um membro da Comissão de Saúde da Assembleia, que esse assunto aqui nos deixa muito preocupado. Está no GD aí, ó. Acompanhe comigo. 2 casos de sarampo em Primavera do Leste, que fica aqui a 231 quilômetros ao sul de Cuiabá, acenderam o alerta para a saúde pública de Mato Grosso. A doença foi confirmada nesta quarta-feira, dia 24, durante uma das ações da Secretaria de Estado de Saúde, a SES-MT, de prevenção à doença. Um comunicado alertando para o risco de surto já foi emitido pela pasta. Os pacientes infectados não tinham registros de vacina. Eles fizeram viagem recentemente à Bolívia e tiveram contato com pessoas que estavam com sarampo. Os casos agora estão sob o controle e monitoramento da Vigilância Municipal e familiares próximos lá dos infectados. Esses foram vacinados. Além disso, equipe da SES-MT e também do Ministério da Saúde irão se deslocar para acompanhar o manejo dos pacientes em loco. Em 2025, foram notificados 63 casos suspeitos de sarampo em Mato Grosso, sendo esses 2 os primeiros confirmados. Outros 48 foram descartados e 13 permanecem em investigação. A SES-MT divulgou aos médicos do estado um comunicado de risco de surto de sarampo. Em resposta ao Gazeta Digital, a Secretaria informou que o alerta de risco
é usado apenas para, aspas, informar e orientar profissionais dos municípios de Mato Grosso. A reportagem do Gazeta Digital também questionou se os casos devem, nesses casos aí, devem procurar a população, mas não obteve respostas até o momento. Então, tem mais detalhes sobre essa notícia preocupante aí, doutor João. Deputado doutor João, é uma situação que talvez a gente não tem como prever, porque algumas pessoas foram lá para a Bolívia, lá tinham pessoas com sarampo, mas não tínhamos que ter ali na fronteira uma estrutura que pudesse fazer filtrar isso, né? Quem entra e quem vem, principalmente quem vem de lá para cá, já que existe esse problema? Sim, inclusive a gente tem uma tratativa ali da divisa da Bolívia e hoje muitos pacientes desses são atendidos no Hospital Regional de Cáceres, onde tem uma estrutura muito boa e é o que você falou, agora é um alerta. Então nós vamos ter que ficar vigilante. Esse assunto já tinha sido comentado fazia pouco tempo, há cerca de um mês atrás, que existiria uma suspeita na Bolívia que poderia ter algum caso, que não tinha sido confirmado. E agora esses 2 casos, 2 brasileiros que foram para lá, estão com a doença. Então, é uma doença que a gente tem que tomar cuidado com as complicações, é uma doença que dá um problema muito sério. Pode dar uma pneumonia muito grave no paciente, principalmente em criança, e aí agora tem que estudar uma maneira de vacinação. E viu que esses 2 pacientes não eram vacinados. Então a Secretaria Estadual de Saúde, ela está vigilante, ela está atuante e tem certeza que vai segurar essa onda. E agora o que você falou é muito importante, uma vigilância na fronteira. A nossa fronteira é muito grande, é imensa. 720 quilômetros. É muito grande. Fronteira seca. De fronteira, então, agora nós temos que, principalmente agora, quando acontecem esses casos, esses surtos, mesmo que sejam pequenos, nós temos que neutralizá-los para esse surto não ficar maior. Aí, veja bem, estamos falando aí de sarampo, minha gente. Falamos de lepra agora há pouco, né, que é a tuberculose. Estamos falando de sarampo. Quer dizer, gente, não era para existir mais isso, professor. Mas eu vou pegar carona exatamente na resposta, deputado, e agora para o médico. Veja, tem algumas doenças que, na minha cabeça, na cabeça da maioria da população, já deveria ser erradicada. Sarampo, sífilis, tuberculose. Tuberculose é do século XIX. E ainda hoje, ainda se identifica pessoas com tuberculose. Onde que o Estado está errando, se é que existem erros, para que essas doenças que deveriam ser já erradicadas ainda continuam entre nós? Nós temos um exemplo, o senhor não citou a poliomielite. Poliomielite, né? Então eu acho que tem que ter medidas mais eficazes. Não tem a única resposta. Não adianta, você não pode. Você falou da tuberculose. A tuberculose, a gente não pode, é igual a hanseníase. Agora está uma moda muito grande que nós fizemos o Tribunal de Contas, entrou pesado, a Assembleia nós entramos pesado. Mas nós não podemos fazer coisas temporárias. Vamos fazer agora uma... Não, é fazer o ano inteiro, os 365 dias do ano, é fazer um estudo, ficar em cima. É um absurdo a tuberculose, você falou, dessas todas, a quantidade de doentes, e não procura, e quando vai já está grave, e aí abandona o tratamento. A hanseníase, por exemplo, só para orientar a população, demora-se muitas vezes 5 anos para fazer o diagnóstico. Um diagnóstico difícil de ser feito, sabe? Ele tem um período de incubação muito longo, a doença, e que agora, quando vai ser feito o diagnóstico, a família está infectada. Hoje, eu estive conversando com um médico do CRM, que trabalha em função desse tipo de patologias, a exclusiva hanseníase, a quantidade de crianças, a quantidade de famílias com hanseníase.
médicos, muitos médicos estão com a doença hoje. A família do médico está com a doença. Entendeu? Então não é uma doença só daquele pessoal muito mais humilde, muito mais pobre, que vive numa miséria. Ela está se propagando justamente porque você tem contato e você não faz diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico já tarde. Então eu sou a favor, não adianta a gente fazer campanhas. Hoje nós estamos fazendo campanha muito para o autismo. Né? Uma coisa, né? Quando a gente era garoto, eu sou mais velho que você, acho que com os dois, eu tenho quase 70 anos, a gente viu uma criança que hoje a gente vê o autista, a gente fala, aquele bobinho lá. Era o bobinho da turma, que é aquele bobinho? Esse menino era discriminado. Marginalizado. Esse menino era autista, professor, você entendeu? Então, ele era marginalizado. Então, nós não podemos viver de campanhas temporárias. Então, fazer campanhas definitivas da saúde pública, porque não pode Mato Grosso ser campeão de hanseníase e tuberculose está aí, ó. E agora vem sarampo, daqui a pouco falta pólio, né? Tem uma que foi erradicada. Eu lembro que eu tomei vacina contra, que dava aquela bolha. Rubéola? Não. Qual que era o nome mesmo? Eu não sei como falando, catapora. Tinha um Malária? Oi? Malária? Não. Daqui a pouco eu lembro. Tinha umas bolhas, tudo, uma doença feia, matava. Eu lembro que foi uma vacinação em massa, eu morava no interior. Era um revolvinho. Né? Catapora? Catapora. Essa aí é a doença tudo comum. isso eu peguei, tudo isso aí. Sarampo, Na época não pegamos. Peguei. E verme, né? Varíola. Varíola. Varíola foi mas o Brasil inteiro, ele vacinou tanto, que hoje a varíola ela foi erradicada. O senhor falou aí da... Rapaz, tem tanta coisa, né? Mas assim, o senhor citou um assunto aí que nós, do programa Opinião, também batemos nessa tecla há muito tempo, que é a questão do autismo, rapaz. O que o Estado pode fazer? Eu tenho essa pergunta para outras doenças que nós falamos também aqui, mas o que o Estado pode fazer para, ao cabo, erradicar, mas a gente precisa fazer começo, meio e fim. O que nós precisamos fazer, no caso especialmente que não é chamado de doença, no caso dessa que atinge as crianças, o autismo, não é uma doença, né? Mas para compreender por que tem havido tantos casos, mas muitos. Eu, por exemplo, que num passado aí não muito distante, conhecia poucos casos ao meu redor de pessoas, crianças com autismo. Hoje é muita gente. É muita gente. 1% da população. Não tínhamos que ter um estudo para identificar se está ligado ao que? Ao consumo da água? O que a gente escuta, a gente lê, a gente se informa, ao estilo da vida moderna. Por exemplo, falaram uma besteira esses dias que o paracetamol, o Tilenol, pelo amor de Deus, né? Lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos gostam dessas coisas. Aqui dali o laboratório vai entrar, vai ganhar milhões ali, porque não tem comprovação nenhuma. Tem várias razões. Uma delas, você pode ver, as mulheres hoje têm filhos numa idade. Antigamente tinha filhos com 20 anos, 18 anos, 22, 25. Hoje 15 anos. Hoje a mulher tem filhos com 40, 45, 50 anos. Então dizem que um dos motivos pode ser esse, uma variação genética. Agora, sempre teve, só que agora está muito mais aflorado. Você entendeu? É igual que eu comento da hemodiálise. Mas como que apareceu tanta doente de hemodiálise? Tinha sempre o doente estava aí. Né? O autismo também estava aí, só que não era feito o diagnóstico. Agora, o tratamento dele, que nós temos que ver, classificar e como que faz. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma cidade a prefeitura do município, que tem escola municipal. Tem uma lei, inclusive minha, que é proibido você não deixar, essa criança tem direito de estudar numa escola normal. E essa criança, pessoal, tem direito a ter dentro da sala de aula um cuidador especialista nesse tipo de criança. Aí tudo bem, porque é muito bonito quando você faz uma lei assim. Aí tem aquela pergunta simples: quem paga?
Aí você vai no prefeito, fala para o prefeito, não, eu não tenho condição de pagar. Como é que eu vou pagar? Ou para um professor específico, um professor que ganha, um exemplo, 4 mil por mês, e para esse vou pagar 6. Então, é muita coisa que você tem que a gente... Porque muitas vezes a gente faz algum tipo de coisa e a gente fala, mas quem vai pagar a conta? A conta vai chegar. Mas nós temos que, cada dia que passa, incentivar a fazer mais as coisas. Fazer muito isso aí, porque você diminui. Hoje, por exemplo, existe salas específicas, salas neurológicas específicas de hiperestimulação dessa criança e que melhora sensivelmente. Então você tem que pôr... Agora, por exemplo, você encontra em Cuiabá, por exemplo, em escolas privadas. Nós temos que colocar em escola pública esse tipo de neuroestimulação, entendeu? E é caro. Mas nós temos que fazer, senão o diagnóstico está aí. Quem tem acesso a isso aí, a melhora dessa criança é muito grande. E tem uma observação que eu vou fazer aqui, que eu tenho um lugar de fala, procurei por conta de uma sobrinha que precisava de um neuropediatra. Isso. Porque ela também tinha dado alguns sinais assim, de alteração, que a gente não podia taxar, bater que era autismo, mas que tinha uma alteração assim, e a gente precisava do neuropediatra. Eu não, na rede pública eu não consegui. Que assim pudesse, até hoje procurando aí, né? E sendo que na rede privada, a família dela, né, estava achando muito caro, R$800 uma consulta num neuro, assim, para ter um acompanhamento. Então, assim, tem que ter uma popularização, né, uma acessibilidade, um acesso maior às pessoas que não podem pagar R$800 para levar um filho, por exemplo, ao neuropediatra. Então, tem que ter essa observação, acompanhar o que está acontecendo aí. Existem muitos casos e não é fácil não, para todo mundo é muito difícil. E aí vai para o postinho, vai para o postão, vai para não sei aonde e não tem. Quando tem é filho, tem que marcar para 3 meses depois. É complicado, viu? Eu vou ter que ir para o intervalo comercial de novo, estão me dizendo aqui, ó, que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas é 1 minuto e meio, a gente já volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Tem um pessoal que aqui no grupo do programa Opinião está assistindo ali, o Moacir, que está acompanhando ao programa Opinião, lá em Várzea Grande, lá no bairro da Manga. Obrigado, viu, Moacir? Um abraço também para Vanessa Paula, também de Várzea Grande, só que essa é lá do Parque do Lago. Aqui lá no CPA 4, quem está assistindo o programa lá é o Antônio Luiz, com a Flávia, que é a noiva dele. Obrigado pela companhia de vocês aí. Quem mais que tem aqui, rapaz? Tem um pessoal que está me chamando. A Marlene Pires. Obrigado, viu, Marlene? Foi aniversário ontem. Obrigado por você estar conosco aqui. Parabéns, atrasado, né? Eu não sabia, senão teria mandado um beijo para você ontem, mas obrigado também para Marlene. Quem mais? A Mônica Silva, do CPA 3, e também tem a Luísa, que é do Pedra 90. Estamos recebendo aqui hoje o doutor João. Eu, antes de Molenberg, está doido para fazer pergunta de política ali também, eu vou só dizer que o doutor João, a não ser que o Wesley, que é o seu assessor, esteja mentindo para mim, mas ele falou assim que tem 101 leis já sancionadas. 103. 103 sancionadas já? Sim. Olha só, o que ele colocou aqui. Olha, dentre elas, aqui tem proteção às mulheres, tem a lei do empoderamento da mulher, que é de 2019, lei de combate à violência doméstica, 2021, lei de programa de redução, de reeducação do agressor, 2020, importante demais, hein? Lei contra o stalking. Sabe o que é o stalking? Stalking é aquela perseguição, aquela pessoa que fica seguindo você nas suas redes sociais. Stalking é um termo em inglês, né? Significa perseguir, tá? É um cara que fica te perseguindo, fazendo chantagem, fazendo um monte de coisa. Então,
Tem projetos em tramitação aprovados lá em primeira votação também, saúde mental. Aliás, o doutor João está ali com a fitinha amarela também, não é? Porque estamos no setembro amarelo. Já eu quero também perguntar sobre um monte de coisa sobre isso. Enfim, tem uma rede social para as pessoas que estejam acompanhando possam ver esse leque porque assim, tem muita coisa, eu não consigo falar esse tempo todo aqui. Tem também aqui, ó, prioridade de trabalho para servidores com deficiência, importante também. Está aí porque que o doutor João está sendo muito bem quisto aí quando anda pelas ruas e pelos municípios aí. Qual que é a rede social mesmo? DEP-DR João. DEP de deputado, DEP com T mudo, DR de doutor João. No Instagram? Tem um arroba na frente então. Arroba DEP, D-E-P, DR de doutor João. É fácil de achar lá. Lá tem tudo isso aqui e muito mais que é saber. E também é autor do projeto para destinar aí 8% de vagas das terceirizadas da ALMT para mulheres vítimas de violência doméstica. Aí uma ação importante, ó. A gente que está batendo na tecla aqui para combater a violência doméstica, para combater essa violência contra as mulheres, não é? Então aqui tem uma ação aqui. Tem alguma coisa ligada ao feminicídio também, que tem de combate ao feminicídio, de combate à violência contra a mulher? Tem ação também sua, não tem? Tem. Tem ação. Tu mandou aqui. Daqui a pouco eu vou ver e já passo, mas eu quero antes. E você citou uma aí da reeducação, que é muito interessante, da reeducação do agressor. Isso é importante, né? Você consegue muitas vezes, não 100%, mas você consegue não ter mais a segunda agressão quando ele tiver. Isso tem comprovação. Eu acho que é importante. Eu acredito nisso, viu? Porque se você tiver esse trabalho de conscientização... É importante. Golenberg. Deputado, no mês de março deste ano, o senhor enviou uma indicação para a Secretaria de Educação a respeito dos nutricionistas. Nutricionista no plano de carreira da Secretaria de Educação. Como que já foi aceito pela Secretaria de Educação, já foi aceito pelo governo do Estado? O senhor tem acompanhado e acompanhou o resultado disso ou não? Tenho falado com o secretário Alan Porto, que eu tenho uma relação muito boa com ele, e está no programa dele, está no radar dele, porque hoje eles usam, não tem um plano de cargos e carreiras por nutricionista dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Eles são usados de uma forma aleatória. Então nós estamos fazendo, e ele sabe disso, ele já propôs ao governo para a gente analisar, então não só também, existe uma que nós estamos fazendo agora, de um plano de psicólogo. Está muito ruim a parte de psicólogo também no Estado. Temos que melhorar a condição salarial dele. O nutricionista está no radar da Secretaria. Perfeito. Olha só, o projeto... tá. Tem uma... Eu falei que o Lorenberg ia falar de política, mas eu que quero perguntar de política aí. O seu MDB corre um grande risco de eleger, de ter uma senadora, sabia? Porque assim, não sou mãe de Ná, não sou Walter Mercado, mas a gente vê que tem uma mobilização muito forte. A deputada estadual Janaína Riva tem trabalhado muito nesse sentido, percorrido o trecho e tem aparecido nas pesquisas como bem colocada, não é? Até lá tem que combinar com o eleitor, tem um monte de coisa que até o ano que vem tem muita água para rolar. Como é que o senhor está vendo aí a situação do MDB para o ano que vem, considerando o cenário que nós temos hoje aí? Bom, nós estamos muito felizes de tudo que está acontecendo. A deputada Janaína é uma menina, né, que eu chamo de menina, muito trabalhadeira. Ela trabalha muito, ela exala simpatia, eficiência, responsabilidade e inteligente. Uma menina muito inteligente, que ela sabe o que ela quer. E ela está fazendo um trabalho magnífico em todos os setores da sociedade. Ela abraçou ultimamente a causa da mulher,
muito bem feito, muito bem abraçado, onde ela está indo em todos os setores da sociedade discutir esse empoderamento, essa situação da mulher. Então, ela tem trabalhado demais e hoje, o que a gente tem que fazer? O partido elegeu ela agora, ela é a presidente estadual do partido, né? Depois de muitos anos sendo capitaneada pelo deputado, o governador Bezerra, é ela agora com uma nova diretoria e hoje nós estamos muito felizes. Nós agora estamos aguardando a Janaína para voltar do Japão, que ela foi descansar, ela volta no comecinho do mês, que ela estava realmente exausta. E nós vamos agora começar a montar a chapa, né, para a majoritária. Nós vamos montar uma chapa muito boa para federal e uma chapa muito boa proporcional, né, para estadual. Que existe o que a gente ainda fica não galopando, mas trotando, é no sentido de não estar definido ainda a federação. Foi definido do PP com a União Brasil, existe lá no Congresso Nacional uma possibilidade de uma federação com os republicanos que muda completamente o cenário político para deputado federal, para deputado estadual, entendeu? E até para governador, porque nós temos um governador, um pré-candidato a governador que é do republicano, você entendeu? Então, muda completamente o cenário. Então, nós estamos aguardando. Tem momentos que a gente fala em Brasília, não, está quase. Aí tem momentos que fala, não vai ter mais. Então, fica... Eu acho que até no começo do ano que vem, a gente vai ter que esperar isso aí, ou final do ano, para a gente poder definir melhor a estratégia para o MDB. Mas hoje nós estamos muito felizes com essa possibilidade, né? Se a eleição fosse hoje, a deputada Janaína teria grande chance de ser senadora da República. Inclusive, eu vi um vídeo hoje, não sei se o Lorenberg viu, Botelho falando de uma entrevista coletiva, na coletiva à imprensa, dizendo o seguinte, que quando foi questionado lá sobre uma conjuntura do ano que vem, de coligação ou de união, quem ele ficaria, se ele apoiaria o Medeiros para o Senado, taxativamente, falou que não, ainda criticou o Medeiros, que não fez nada para o Mato Grosso, né? Enfim, eu apoiaria de olhos fechados a Janaína, a deputada Janaína, nesse contexto aí, né, que foi colocado lá. Então, ela já tem um apoio genuíno de grande parte dos parlamentares lá da própria Assembleia. Lorenberg. Mas eu vou pegar carona exatamente nessas duas respostas, deputado. O que seria melhor para o MDB? Aproximar-se do PP e do União Brasil juntamente com o republicano ou vir a aproximar do PL? Qual seria o melhor caminho? Porque é impossível juntar o PL, o MDB, o PP e União Brasil e republicanos. Isso é impossível. Qual seria o melhor caminho para o MDB? Qual é a leitura que o senhor faz desses dois caminhos possíveis? Eu faço da seguinte forma. No atual cenário político, pelo que a gente está ouvindo, vendo, analisando pela imprensa, a gente ouve as declarações, por exemplo, do prefeito Abílio, ele não quer nem chegar perto do MDB. Então seria muito forte. E o MDB é um partido que sempre foi um partido extremamente democrático e de diálogo. Então, não existe ali com o PL, aparentemente, no momento, nenhum diálogo, né? Existe uma ligação até pessoal muito boa com o republicano, né? O republicano e o MDB, ele sempre teve um convívio muito bom. Eu não sei, junto com a União Brasil, que houve aquele problema do União Brasil, do governador e do secretário chefe da Casa Civil com a deputada. Hoje seria muito mais fácil politicamente essa união com o republicano. E nada impede que a política, vocês são muito mais experientes do que eu, ela é muito dinâmica. Eu acharia a longo prazo uma conversa muito mais fácil, mais jeitosa
com União Brasil do que com o PL. Apesar dos problemas que tiveram, só que na política os problemas existem e depois eles, né, passam por cima deles. Então, eu acho que essa ligação do republicano, tá, com o MDB e do próprio União Brasil com o MDB seria mais facilitada do que alguma conversa com o PL, que de antemão é o que a gente escuta, o que a gente ouve, que não quer conversa. Não quer conversa com o MDB, então não vamos ter conversa, não vamos forçar uma barra. Nós somos, é um partido extremamente, sempre foi, extremamente democrático e de diálogo com todo mundo. Doutor, lá na Assembleia, lá, temos o quê? O doutor João de MDB, quem que tem mais lá do MDB lá? Tem mais... A Janaína, o Juca. E o Juca. E o Thiago Silva. Tem o Thiago Nós também, somos do 4 Rondonópolis, 4 deputados. Como é que está, você falou aí de montar a chapa boa para federal e tal, e o senhor, quais são os seus planos e qual que é a meta do MDB, na sua avaliação, para o ano que vem, em termos de Assembleia Legislativa? E nomes também, vamos colocar nomes aqui à mesa que estão sendo trabalhados. O meu chinelo, ele cabe no tamanho do meu pé. Então eu sou candidato, né, eu com saúde perfeita, eu sou candidato natural à reeleição, à estadual. Né? Isso aí não tem outra ideia minha de ser candidato a... Então nós temos esses 4 deputados hoje, que nós vamos perder um, né, que é a Janaína. A Janaína está definida, uma coisa definida na vida política dela. Ela não vai mais ser candidata à Assembleia. Ela tem os outros cargos, o governador, o senador, o federal, alguma outra coisa. Mas estadual está bem. Então, hoje nós temos uma candidatura muito forte, que é o ex-prefeito Leonardo, que é o presidente da MM, que é do nosso partido. Nós temos na região lá do norte candidatos fortes. Nós temos o ex-prefeito de Canarana, Fábio, que é um candidato muito forte. E nós estamos conversando com muita... Hoje mesmo me ligaram, o próprio Leonardo me ligou, com um ex-prefeito de uma cidade muito boa, que gostaria de vir para o MDB. Eu falei, não tem problema, vamos conversar. Então nós estamos esperando a Janaína chegar. E outra coisa que comento, eu falo assim, eu sou muito... Vocês me conhecem, eu sou muito claro, muito franco. Doutor João, me perguntaram hoje. E o Juarez Costa? O Juarez Costa está falando que se não tiver muito bem feito um projeto, um programa, ele sai. Eu falei, também acho. Se não tiver para ele um projeto, uma formação partidária que dê condições dele ser eleito deputado federal, eu até brinquei, falei assim, se não tiver para estadual, até eu saio. Nós temos que ter condições para o Juarez Costa. O Emanuelzinho é indefinido, a gente não sabe se ele continua ou não. Estava namorando com o PSD. Tá, assim, todo mundo fala que ele vai para o PSD, mas ele fala que não vai. Então a gente tem que aguardar e pegar outros nomes. Existem nomes que a gente está conversando devagarinho para trazer. Então nós temos que fazer uma força. E para responder a última, a nossa pretensão hoje é continuar fazendo pelo menos 4 deputados. Essa é a nossa ideia. Manter o que tem. É o que você falou, mas tem que combinar com quem povo, vai né? pôr o voto lá. Que são os russos. Diria Garrincha, combinar com os russos, que são os eleitores. A última pergunta do programa. Mas muito rapidamente, deputado, é possível o MDB eleger 5 cadeiras ou candidatos à Assembleia Legislativa e 3 na Câmara Federal, hoje o retrato? Só emendando aqui, serão 27 deputados no ano que vem? Não, ainda não foi. Mas a ideia não foi aprovada provavelmente ainda. vão ser, né? 30 eu acho que não tem como. Mas 27, pois não. 1 minuto e meio para a sua resposta. Não, eu acho o seguinte, eu acho que 3 federais, eu acho meio difícil. Eu acho que 2 federais dá para fazer, muito bem feito, e o terceiro vai depender de nomes dos outros partidos. E estadual, a gente fala em 4 ou 5. Seria 5, seria o ideal. Mas nós temos que... O que nós estamos fazendo? Nós estamos escolhendo nomes específicos, nomes bem claros, nomes que têm condições, que têm uma votação. Por exemplo, a eleição passada, nós tínhamos 4
pessoas que tinham bastante voto, e mais 2, que são os 2 suplentes. O Valtinho, lá de cima, que teve em torno de 20 mil votos, e o Da onde que é? de Sinop, o Silvano Amaral. Silvano Amaral. Então nós éramos em 6, bom de voto. Os outros eram muito fracos de voto. Então nós precisamos arrumar, como são 25 ou 27, vai definir, pelo menos 20 pessoas que tem uma coisa. Aí nós podemos, respondendo a tua pergunta, aí nós podemos fazer 5. Tem que ter café no bule, né? O presidente da MM vem para deputado estadual. Estadual também. Estadual. Já tá, É. hoje, né? Hoje. Política eu falo muito hoje. Muda tudo, né? Meu glorioso doutor João, satisfação, ó, viu, rimou. Muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito mais uma vez o convite aqui do programa Opinião. Parabéns pelo trabalho, pela produtividade, 103 já sancionadas, isso é para poucos. Muito obrigado de verdade. Esse espaço aqui continua a postos para bem informar. Eu que agradeço, Paulo, agradeço, professor, é um prazer sempre estar aqui. Às vezes a gente não tem tempo, um dia você me ligou, eu estava numa gripe, eu estava de cama, não conseguia ser. Não, eu para entendo. não ir trabalhar, eu tenho que estar de muleta, sou igual o meu professor ali. Então, mas é um prazer sempre a gente vir aqui, é um dia, uma noite alegre, feliz, muito gostoso, é um bate-papo informal. Verdade. Obrigado. Satisfação é Eu toda que nossa. agradeço. Obrigado ao Wesley, que é o assessor de imprensa lá, a Michele, as meninas e os meninos do gabinete lá, os maiores salários que tem não sei aonde, mas tem. Eu sei que eles são bem remunerados, trabalham com amor ao pessoal do gabinete lá do Dr. João. Vi que o Dr. João está com a faixinha amarela ali, com a fitinha amarela. Amanhã vai estar conosco aqui a psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde, a Mileide Oliveira. Vamos falar muitas dicas, orientações para você saber como lidar com esse drama, depressão, suicídio, tudo isso amanhã aqui, Lorenberg. Até amanhã. A gente se encontra amanhã, então, às 7h30 da noite, ao vivo na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.